Oi, bom dia, a paz do Senhor a todos. Espero que todos estejam tendo uma bela manhã na presença do Senhor, mesmo trabalhando, mesmo na correria do sábado, nós podemos passar um dia na presença do Senhor. Quando a palavra de Deus fala orar sem cessar, ela quer dizer que em todo segundo, em todo tempo da nossa vida, nós devemos orar e buscar a Deus sem cessar. Bom, mas eu estou aqui hoje porque essa semana, né, para quem sabe, eu moro nos Estados Unidos já há 8 anos e essa semana o Trump, ele se tornou presidente do país, né, ganhou as eleições o ano passado e essa semana ele se tornou oficialmente o presidente dos Estados Unidos. E tem uma onda de ameaças do ICE, de ameaças de pessoas serem deportadas, de pessoas serem tiradas, né, do convívio daqui e serem devolvidas ao país de origem. Eu não posso falar que isso é mentira e nem posso falar que isso não vai acontecer, mas eu posso falar sobre a paz que nós temos de viver em Cristo. Talvez você não seja cristão, quem vai assistir esse vídeo, não sei, mas serve muito para os cristãos que estão aqui, que servem a Deus, confiam em Deus, depositam a sua fé em Deus. Quando Deus ordenou que Moisés tirasse o povo do Egito, Moisés ele não se achou capaz de fazer aquilo, mas Deus o capacitou. E quando nós direcionamos a nossa vida a Deus e colocamos a nossa vontade em Deus e deixamos de ter a nossa vontade para viver a vontade de Deus, tudo o que acontecer é a vontade dele. Quando nós aceitamos a Jesus, quando nós nos entregamos ao Senhor verdadeiramente, quando nós reconhecemos que Jesus é o nosso Salvador, que Deus enviou o único Filho dele para morrer por nós, quando nós cremos nisso, nós estamos dizendo que tudo o que acontecer na nossa vida, dali para frente, foi Deus. Não que não tenha sido antes, porque Deus tem o controle de todas as coisas. Mas a gente sabe que quando a gente não está em Deus, muitas coisas que acontecem com a gente é permissão, né? Então, quando Deus ordenou que Moisés tirasse o povo do Egito, eles saíram, teve todas as 10 pragas e tudo, eles saíram do Egito e deram a volta e chegaram na travessia do mar. E quando Faraó caiu por si do que havia acontecido, ele ordenou que as suas tropas fossem atrás do povo e trouxessem o povo de volta. E o povo, na falta de fé, na falta de esperança, talvez, não sei, no medo, eu acho que a palavra certa não é nem falta de fé, nem falta de esperança, é medo. Algo que nós cristãos não devemos ter. Eles disseram a Moisés, em Êxodo 14, versículo 11, será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá para que morramos no deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? E Moisés respondeu ao povo assim, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento do Senhor, lhes farás no dia de hoje, que o Senhor lhes farás no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Essa passagem, essa fala de Moisés, ela me leva a entender que nós devemos permanecer firmes em Deus, em qualquer situação. Não importa se você tem documento, não importa se você não tem documento, não importa se o seu filho nasceu aqui, se o seu filho não nasceu. O que importa é a sua fé em Deus. Quem luta por nós é Deus.
E o que Deus decidir, amém, e glória a Deus por isso. É difícil? Sim. É difícil ser cristão? Sim. É difícil confiar em Deus quando você não consegue ver uma luz? Sim. Mas Moisés foi até o Senhor. E o Senhor respondeu para ele: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Diga aos filhos de Israel que marchem. Continue marchando. Continue trabalhando. Continue fazendo a obra do Senhor. Continue levando a palavra do Senhor. Continue se fortalecendo na palavra do Senhor. Continue vivendo a sua vida em prol de Deus. Jesus disse em Mateus 6,33: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Você está buscando Deus em primeiro lugar? Você está buscando a justiça de Deus em primeiro lugar? Você cristão, você servo, você que se considera filho de Deus? E de todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Tudo que você pedir para comer, para beber, para vestir, tudo que você pedir vai ser acrescentado. Tudo que você necessitar, Deus vai te dar. O versículo 34 fala assim: portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Todo esse medo, toda essa falta de fé é preocupação com o amanhã. Por que você está preocupado com o amanhã? Por que você está preocupado com o que ainda vai acontecer? Por que você está se deixando abater, ter medo de algo que nem aconteceu? Se Deus é o guarda fiel do seu povo, se Deus é aquele que guarda, não importa o que o homem fala. Todas as promessas de Deus estão na Bíblia para você. Ele é o guarda fiel do povo dele. Não importa se alguém falou, vem para a igreja orar, porque isso vai acontecer. Vem fazer isso, vai buscar Deus, porque você vai ser deportado, você pode acontecer isso com a sua família. Deus não disse nada disso. Deus, ele é guarda fiel. Deus, ele diz aqui, Jesus disse: não se preocupe com o dia de amanhã. Hoje você tem o dia para viver, você tem o dia para já sofrer as mazelas desse dia. Não sofra com as mazelas do amanhã. Você não sabe o que vai acontecer. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12, a parte B, fala assim: mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo que ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Não me envergonho, pois eu sei em quem eu tenho crido. Em quem você crê? Você crê no homem? Você crê no que o homem pode fazer? Responda para você mesmo. Em quem você tem crido? Em quem você tem crido? Eu tenho crido em Deus. Eu não me desespero sobre essa questão. Porque Ele é poderoso para guardar. Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia, que é o dia da volta de Jesus, que é o dia de cumprir a promessa dele. Confie em Deus. Creia em Jesus. Entregue a sua vida a Ele. Ele pode te livrar. A palavra dele é luz, é lâmpada para os nossos pés. É a luz para o nosso caminho. Deus não nos deu um espírito de medo. Deus nos deu um espírito de ousadia. Devemos ser ousados na presença do Senhor. Devemos ser ousados na palavra.
na verdade, que é a palavra do Senhor, não no que as pessoas dizem, não no que um pregador disse, não no que um pastor disse. Não estou desmerecendo a palavra deles. Não. O que eu estou falando é que nós devemos confiar nessa palavra. Nós devemos confiar na palavra de Deus, que Ele disse que Ele é guarda fiel do seu povo. Você não acredita que Ele pode te guardar? Ele pode te livrar do laço do passarinheiro, da peste perniciosa? Se Ele é o seu pastor? Se Ele te faz andar em campos verdejantes? Você não confia nele, que Ele pode te livrar disso? Que tipo de cristão você é? Que tipo de crente você é? A que voz você tem dado ouvido? Em Hebreus 2 diz assim, 2:13, Hebreus 2:13 diz assim: e outra vez, eu porei a minha confiança nele. Eu porei nele a minha confiança. Em quem você está pondo a sua confiança? Em Deus ou no governo? Quem você tem acreditado? Em Deus ou na liderança? A sua fé, a sua confiança está em quem? E para terminar, eu quero ler em Hebreus também, 13, que fala assim, Hebreus 13, 5 e 6, fala assim: que a vida de vocês seja isenta de avareza, contentem-se com as coisas que vocês têm. Porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Jesus disse para nós que nós não devemos temer aquele que mata a carne, mas nós devemos temer aquele que mata a carne e pega o espírito e joga no lago de fogo e joga no inferno. Então, se o Senhor é o meu auxílio, nada temerei. Se o Senhor é o seu auxílio, não tema o dia de amanhã, não tema nenhuma ameaça vindo do homem. O que é que alguém pode me fazer? Se Deus é o meu auxílio. Deixa Deus ser o seu auxílio. Se Deus não é o seu auxílio, se você chegou até aqui, o final dessa mensagem, Deus não é o seu auxílio, aceite a Jesus, permita Deus ser o seu auxílio. Permita Deus conduzir os seus passos, permita Deus te levar além, porque você vai ver que em Deus tudo nós podemos. Amém? Deus abençoe. Que o seu final de semana seja abençoado para a honra e glória do Senhor. Eu espero que você possa meditar nessa palavra. Se acalme. Não tenha medo do que o homem pode fazer. Não tenha medo dos caminhos que o homem quer que nós trilhamos. Mas confie no caminho que Deus quer que você trilhe. Confie e coloque a sua esperança em Deus, em Jesus Cristo, nosso Salvador, que em breve virá e irá nos salvar. Amém? Deus abençoe o seu dia, tenha uma ótima semana, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo.